Não é a primeira vez que os cristãos vivem em meio a governos perversos e autoritários. A história da igreja nos mostra, desde o tempo dos primeiros cristãos, da era primitiva cristã, no tempo das perseguições, que sempre foi o testemunho e a vida de santidade como luz e sal na terra que começou a converter os corações, inclusive mudar e derrubar governos, inclusive convertendo e santificando imperadores e governantes. Não é de hoje que se caluniam os cristãos e falam tantas coisas sobre nós. Por exemplo, eu estou aqui com esse livro de história da igreja, algumas das calúnias aos primeiros cristãos, que eles são ateus, porque não praticavam o culto do império, então ateus do Deus pagão. Que os cristãos praticavam incesto, porque se reuniam à noite das catacumbas por conta das perseguições e tratavam-se como irmãos e irmãs. Então acusavam os cristãos de incestuosos. E acusavam os cristãos de antropofagismo, de canibalismo, porque se alimentavam do corpo de Cristo. Mas em meio a perseguições, a calúnias, o cristianismo e a igreja se sustentou e as portas do inferno jamais prevaleceram e não será agora, porque pesa sobre nós uma promessa do Senhor. Eu quero terminar lendo essa carta histórica para o cristianismo, chamada Carta a Diogneto, sobre a postura e o testemunho dos cristãos em meio à sociedade paganizada e ateia. Os cristãos não se distinguem dos outros homens nem pelo país, nem pela linguagem, nem pelo vestuário. Eles não habitam cidades que lhes sejam específicas, não fazem uso de um dialeto extraordinário e seu modo de vida nada tem de singular. Eles se distribuem pelas cidades gregas e bárbaras, aceitando a parte que lhes cabe. Amoldam-se aos usos locais no que se refere às vestes, à alimentação e à maneira de viver, embora manifestem leis extraordinárias e verdadeiramente paradoxais de sua república espiritual. Cada um deles reside em sua própria pátria, mas como estrangeiro domiciliado. Eles cumprem todos os seus deveres de cidadãos e aceitam todos os encargos como estrangeiros. Toda terra estrangeira é sua pátria, e toda pátria uma terra estrangeira. Eles se casam como todo mundo, têm filhos, mas não abandonam seus recém-nascidos. Partilham todos a mesma mesa, mas não o mesmo leito. Eles estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Passam sua vida na terra, mas são cidadãos do céu. Obedecem às leis estabelecidas e sua maneira de viver supera em perfeição essas leis. Ou seja, podem criar leis perversas, mas a nossa vida cristã supera essas leis. Eles amam todos os homens e todos os perseguem. São desprezados e condenados. São mortos e com isso ganham a vida. Eles são pobres e enriquecem um grande número de pessoas. Falta-lhes tudo, mas têm todas as coisas em abundância. São menosprezados e nesse menosprezo encontram sua glória. São caluniados e se justificam. São insultados e bendizem. Numa palavra, o que a alma é no interior do corpo, os cristãos são no mundo.